Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Quer dizer que é um prazer, nós estamos aqui mais uma noite para poder cultuar o nosso Deus, para poder fazer mais uma devocional, para poder a gente mais uma vez, nesta quinta-feira, poder meditar na palavra do nosso Deus. Quer dizer que é um prazer você estar aqui conosco, uma alegria você estar nos acompanhando por meio do YouTube. Compartilhe, curta, compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus irmãos, para que essas pessoas também vão escutar um pouco da palavra do nosso Deus, amém? O texto que nós iremos fazer nossa devocional hoje se encontra mais uma vez em 1 João, capítulo 2, mas a partir do versículo 7 a 11. 1 João, capítulo 2, versículo 7 a 11. Vamos fazer uma oração, pedir para que Deus venha nos abençoar, pedir para que Deus venha estar nos guiando nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos, Deus, em poder, Pai, meditar na Tua Palavra, em poder, Pai, fazer um devocional na Tua Palavra, aprender a Tua Palavra. Sabemos que há pessoas, Pai, que não têm, Senhor, essa oportunidade, e nós queremos te pedir que o Senhor venha estar dando, Senhor, essa oportunidade a elas, Pai. Nos abençoa, Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como eu falei, o texto é 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 11, que o texto vai nos dizer assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz, versículo 9, quem diz está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Meus irmãos, como na última meditação que nós tivemos de 1 João, como eu falei, a carta de 1 João, João ele traz testes para aqueles irmãos viessem saber quem verdadeiramente era um cristão e quem não era. E esses testes nós podemos ver que é um teste doutrinário. Um cristão verdadeiro, ele crê na doutrina correta a respeito de Jesus Cristo, ele crê num teste moral. Um cristão verdadeiro é alguém que age de maneira correta em relação aos seus pecados e também aos mandamentos de Deus. E também um cristão verdadeiro é alguém que se relaciona com seus irmãos. E João ele vai mostrar como é o relacionamento do cristão verdadeiro com aqueles que são os seus irmãos, um relacionamento que é baseado no amor. E é sobre essa prova social, sobre esse relacionamento amoroso que deve existir entre os crentes, que nós iremos meditar essa noite. No versículo 7 a 8, João ele vai dizer assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, o que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Meus irmãos, João ele diz nesse versículo 7 algo bastante interessante, nesses dois versículos, na verdade. Ele diz primeiro que estava escrevendo um mandamento que não era novo, mas um mandamento que era antigo e que eles haviam recebido desde o princípio. O princípio que João se refere aqui é o início da caminhada cristã desses irmãos.
Esses irmãos, eles tinham recebido esse mandamento desde o início da caminhada cristã deles, desde o início, desde o começo lá, quando eles decidiram caminhar com Jesus Cristo, quando eles se converteram, eles haviam recebido esse mandamento que João estava escrevendo, que era antigo, mas também ele diz, meus irmãos, que este mandamento que ele estava escrevendo também é um mandamento novo. É isso que João diz. Eles receberam um mandamento antigo, mas que também era novo. O que João faz aqui, meus irmãos, aparentemente parece uma contradição. João, quando escreveu essa carta, ele já estava bem velho. Parece que ele não estava bem das ideias, parece que ele estava caducando. Está dizendo que escrevia um mandamento antigo, mas que também esse mandamento é novo. Meus irmãos, mas João ele não estava ruim das ideias, João ele não está se contradizendo, não. O mandamento que João, meus irmãos, ele está se referindo, que ele está falando aqui, é o mandamento que nós encontramos no versículo 10, do texto que nós lemos, que diz assim: quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O mandamento que João, meus irmãos, ele está se referindo é o dever de amar. É o dever de amar, que deve ser praticado por todo aquele que se diz cristão. Todo cristão verdadeiro, ele tem o dever de amar. E esse mandamento, ele é antigo, porém, também é um mandamento novo. Mas como? Como que esse mandamento é antigo e também é novo? Meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, o mandamento do amor, ele não veio com Jesus Cristo. Não foi Jesus Cristo que trouxe esse mandamento, não foi Jesus Cristo que inaugurou esse mandamento na primeira vinda dele. Mas esse mandamento, meus irmãos, esse mandamento, o dever de amar, ele está presente no mundo desde o Antigo Testamento. Desde antes de Jesus Cristo ele vinha a esse mundo, esse mandamento ele já existia. É isso que nós lemos lá em Levítico, capítulo 19 e versículo 18. O texto diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O nosso Senhor Deus, meus irmãos, muito tempo antes de Jesus Cristo ele vir a esse mundo, já havia ordenado ao seu povo, ao povo de Deus, a amar. E aqueles irmãos a quem João escreve, meus irmãos, eles já haviam recebido esse mandamento, pois fazia parte da mensagem que eles haviam escutado, fazia parte daquilo que eles escutaram a respeito de Jesus Cristo. A mensagem que eles ouviram, meus irmãos, trazia esse mandamento, trazia o mandamento que eles deviam amar como o próximo, como a si mesmo. Pois, meus irmãos, esse mandamento que nós encontramos em Levítico 19 foi um mandamento que foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 22, quando ele diz que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, esses mandamentos dependia toda a lei. E isso foi ensinado a eles. Isso foi ensinado àqueles irmãos. Porém, meus irmãos, esse mandamento é um mandamento novo. Mais uma vez, João não está se contradizendo. Mas ele diz, meus irmãos, que esse mandamento é novo. Quando ele diz que esse mandamento é novo, ele está se referindo ao novo significado, à nova profundidade que Jesus Cristo ele deu a esse mandamento. Esse mandamento em Jesus Cristo, ele se torna mais profundo. Não permanece somente de amar o próximo como a si mesmo, mas vai mais além. Olha o que é que Jesus ele diz lá em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este:
amem uns aos outros como eu os amei. Assim, dessa forma, esse mandamento que era antigo, ele se torna novo, porque ele vai mais além de amar o próximo como a si mesmo. Ele vai aonde Jesus diz que devemos amar o próximo como Jesus Cristo nos amou. Meus irmãos, o padrão, é por isso que se torna uma profundidade diferente. O padrão não é mais aquilo que eu quero para mim. Eu não devo amar o meu próximo, meus irmãos, mediante aquilo que quero para mim. Não. O padrão não é mais esse. O padrão é aquilo que Jesus Cristo ele fez. É diferente, é mais profundo. E Cristo, meus irmãos, ele não amou o outro olhando para aquilo que ele queria para ele. Não. Em um momento, meus irmãos, Jesus pede lá no Getsemane para que se fosse possível, ele não passasse por aquilo que ele passou. Nós vemos lá Jesus pedindo a Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo pedindo para não passar pelo que ele passou, ele nos amou, ele amou a nós e sacrificou-se em nosso favor. Jesus ele não atentou para aquilo que ele queria para ele mesmo. Não atentou. Pelo contrário, Jesus, meus irmãos, ele amou de forma sacrificial, não atentando para ele, mas olhando para nós, atentando para o outro. E esse amor, meus irmãos, que levou Cristo a morrer por nós, é o padrão que deve ser seguido agora por todos aqueles que seguem a Jesus. Esse é o padrão que nós devemos seguir agora. Amar o nosso próximo, o nosso irmão, como Jesus Cristo amou. O nosso bem, meus irmãos, mais uma vez, não é o padrão. O padrão agora é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ou seja, o outro é o mais importante, mesmo que nós venhamos ter que sacrificar em alguns momentos. Mesmo que nós venhamos nos sacrificar em alguns momentos. Esse é o padrão de amor, é a nova profundidade desse amor que Jesus Cristo ele nos ensinou. Por isso que João diz que esse mandamento ele é novo, porque agora ele é mais profundo. Ele não é mais amar o próximo como a si mesmo, mas sim amar o outro como Jesus Cristo amou. Isso é mais profundo. Meus irmãos, mas João também ele vai mostrar que esse tipo de amor ele é demonstrado por aqueles que verdadeiramente estão unidos a Jesus Cristo, por aqueles que verdadeiramente têm comunhão com Jesus Cristo, demonstram esse amor, pois como João diz, aquilo que é verdadeiro nele e também em vocês. Esse amor, meus irmãos, era verdadeiro em Cristo. Esse amor ele é verdadeiro em Cristo. E ele também é, meus irmãos, da mesma forma, ele é verdadeiro também em todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente estão unidos a Cristo, meus irmãos, ele ama os seus irmãos dessa forma, se doando, se sacrificando por seu irmão, amando como Jesus Cristo amou. Aqueles que verdadeiramente estão unidos a Cristo amam dessa forma. João escreve isso para que aqueles irmãos que estavam lá viessem saber quem verdadeiramente era um crente naquele momento, para que eles viessem saber, diante dos ataques da heresia, dos falsos profetas, eles viessem olhar e viessem ver quem verdadeiramente era cristão ou não, quem verdadeiramente estava unido com Cristo ou não. E a maneira de amar, e essa maneira de amar, imitando a maneira de Jesus Cristo, iria
demonstrar isso. Mas então, meus irmãos, o porquê que os crentes, que os cristãos, eles amam e devem amar dessa mesma maneira? João, ele também responde. O motivo dos cristãos amarem dessa maneira é simplesmente por causa do próprio Jesus Cristo. É por causa de Jesus Cristo, meus irmãos, que aqueles que estão unidos a Ele amam como Ele amou. É isso que ele mostra no final do verso 8, quando ele diz: porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. É isso que João diz. Cristo, meus irmãos, é a luz que brilha. A luz que brilha, que João fala aqui, é o próprio Jesus Cristo. E quando essa luz brilha, meus irmãos, dissipa as trevas na vida das pessoas. E as pessoas, ao serem iluminadas por Jesus Cristo, elas entendem o seu exemplo, entendem aquilo que Jesus Cristo fez e também entendem que devem fazer o mesmo. Elas entendem isso, porque as trevas são retiradas dos seus olhos e elas podem contemplar aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E então elas entendem tudo aquilo que Jesus Cristo fez e entendem que devem fazer o mesmo, imitar o amor que Jesus Cristo demonstrou. E assim, meus irmãos, a luz ela continuará a iluminar a vida de outras pessoas. Assim, meus irmãos, Cristo ele é a razão. Cristo ele é o motivo para aqueles que o seguem praticarem esse mandamento, que é antigo e ao mesmo tempo é um mandamento novo. Então você, crente, se perguntar: por que eu devo amar o meu irmão como Jesus Cristo amou? A resposta é essa: por causa de Jesus Cristo. Jesus é o motivo de você amar dessa forma. Nos versos seguintes, meus irmãos, João ele vai mostrar que quem não praticar esse mandamento está em sérios problemas espirituais. No verso 9 ele diz: quem diz está na luz, ou a ideia de estar na luz aqui é ter comunhão com Deus e com Jesus Cristo, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há trevas nenhuma, não há nenhum tropeço. Verso 11: mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, diante desse mandamento que João ele fala aqui, João mostra que quem faz o oposto de amar, que é odiar, está nas trevas. Aquele que não ama está nas trevas até agora. É isso que João ele diz. Meus irmãos, João ele diz isso porque a heresia naquele tempo estava produzindo pessoas que desprezavam as outras pessoas. Eles afirmavam que por meio de um conhecimento especial que eles possuíam, eles tinham uma comunhão com Deus e desprezavam aqueles que não possuíam essa revelação que, segundo eles, Deus havia dado a eles. Ou seja, eles olhavam para aqueles crentes que não receberam aquilo que eles diziam que tinham e desprezavam essas pessoas, e desprezavam esses irmãos. Eles afirmavam que tinham uma comunhão com Deus, mas João mostra, meus irmãos, que essa comunhão não era demonstrada pela maneira deles se relacionarem com as outras pessoas. Não era demonstrado pelas maneiras deles se relacionarem com os seus irmãos. Não havia amor neles, só apenas desprezo. E, meus irmãos, desprezo é sinônimo de ódio. Desprezo é sinônimo de ódio. Você não despreza aquele que você ama. Não despreza. Ninguém faz isso. Ninguém despreza aquele que ama. Mas as pessoas desprezam aquele que não
amam. Essa que é a verdade. Ninguém faz isso. E por isso, meus irmãos, por eles não demonstrarem amor pelos outros, João diz que eles ainda estavam nas trevas. Nunca possuíram uma comunhão com Deus. Nunca andaram com Jesus Cristo. Pelo contrário, eles permaneciam nas trevas, longe de Deus, sem saber para onde eles estavam indo. É isso que diz no verso 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É isso que João diz. Eles não tinham comunhão com Deus. Eles estavam longe de Deus. E para comprovar isso, João ele dá apenas o teste do amor. A falta de amor que existia naquelas pessoas, daqueles homens, daqueles falsos profetas, comprovava de que eles não tinham comunhão nenhuma com Deus. Pois como ele já havia falado antes, como ele mostra nesse texto também, nessa parte do texto, aquele que tem comunhão com Deus, meus irmãos, ele ama o seu irmão. E aquele que não tem, ele não ama. Isso é comprovado por esse mandamento. A falta de amor era simplesmente o resultado que cegavam os olhos, o resultado das trevas que cegavam os olhos daquelas pessoas, sem eles saberem de fato para onde eles estavam indo, porque eles diziam que tinham comunhão com Deus, diziam que iriam ter uma eternidade em comunhão com Deus, mas na verdade eles estavam longe de Deus e não sabiam que estavam caminhando para a condenação, não sabiam que estavam caminhando para uma vida eterna longe de Deus. Esse é o resultado, meus irmãos, das trevas na vida daqueles homens. E isso é demonstrado pela falta de amor. É isso que João ele mostra. Mas, meus irmãos, eu quero atentar também aqui nesse momento para algo que estava acontecendo naquela época, que acontece demais hoje, que acontece muito hoje. No verso 10, o verso que a gente já leu, João ele diz assim: quem ama seu irmão permanece na luz. Quem ama seu irmão tem comunhão com Deus, tem comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: e nele não há tropeço nenhum. Meus irmãos, o João ele está dizendo que aquele que ama não tem e também não é motivo de tropeço para o seu irmão. E o que quer dizer tropeço, meus irmãos? A ideia de ser tropeço aqui, meus irmãos, é a ideia de ser um motivo de alguém abandonar a fé. É a ideia de ser um motivo de alguém abandonar a caminhada cristã. Logo, a falta de amor que existia naqueles homens, nos falsos profetas, dentro daquela igreja, naquele momento, havia feito pessoas, meus irmãos, a tropeçarem. A falta de amor havia feito pessoas, meus irmãos, a abandonarem a fé. A falta de amor havia feito pessoas a abandonarem a caminhada cristã. Pois o que estava acontecendo naquele momento, é por isso que João ele cita isso aqui. E da mesma forma, meus irmãos, hoje também, a falta de amor é motivo de muitos tropeçarem. A falta de amor, meus irmãos, também hoje é motivo de muitos crentes sinceros abandonarem a caminhada cristã, por mais que seja por um tempo, mas por falta de amor de seus irmãos, às vezes de algum irmão, que não é demonstrado em nenhum momento, eles abandonam a caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso acontece. Infelizmente, a falta de amor que foi demonstrada
por aqueles hereges, que é demonstrada hoje, infelizmente tem tirado muitas pessoas de uma vida com Deus, tem tirado muitas pessoas de uma vida de comunhão com Deus. Você vê como esse mandamento ele é importante para a comunidade, como esse mandamento é importante para a vida de Deus. A não observância desse mandamento podem levar pessoas a saírem da presença do nosso Deus, podem levar pessoas a saírem da presença da comunidade, da igreja, podem levar pessoas a abandonarem o povo de Deus e impedindo de que elas venham receber muitas bênçãos de Deus. Bênçãos aqui, meus irmãos, não estou dizendo bênçãos materiais não, mas bênçãos espirituais do próprio Deus. A comunhão com os irmãos, a oportunidade de aprender mais de Deus, ter uma comunhão maior com Deus, a oportunidade, meus irmãos, de estar cada dia mais e mais crescendo na fé, cada dia mais e mais estando se parecendo com Jesus Cristo. E isso é retirado de algumas pessoas pela falta de amor que é demonstrado muitas vezes no meio do nosso povo. Meus irmãos, nós temos que entender que o amor que nós devemos demonstrar deve ser até mesmo por aquelas pessoas que nós não simpatizamos. Nós devemos demonstrar amor pelas pessoas que nós não simpatizamos tanto, meus irmãos. A ideia de amar aqui, que Jesus Cristo nos ensina, é que nós devemos amar até aquelas pessoas que nós não gostamos. Essa é a ideia de amor. É a ideia de amor. João, meus irmãos, quando fala de amor aqui, ele não está dizendo que eu devo amar a pessoa que eu gosto. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, meus irmãos, que eu devo amar simplesmente a pessoa que eu simpatizo com o jeito dela, não. Mas a ideia de amor aqui, meus irmãos, é que nós devemos amar até as pessoas que nós não gostamos e as pessoas que nós não simpatizamos tanto. Isso que é o amor cristão. A ideia de amor, meus irmãos, como nós já vimos, é negar e sacrificar nós mesmos pelo outro. Inclusive pelas pessoas que nós não gostamos e nem simpatizamos tanto com o jeito dela. Meus irmãos, imagine uma comunidade de crentes de 100, 200 pessoas. Dentro dessa comunidade irá pessoas que não irão gostar ou simpatizar com o jeito de um e de outro, mas mesmo assim, não gostando e não simpatizando, devem amar uns aos outros, porque esse foi o exemplo de Jesus Cristo. Amar, meus irmãos, o amar bíblico aqui, esse amor que João está falando, não é sentir, não está no sentir. O amar que João está falando aqui, meus irmãos, está em praticar, em fazer pelo outro aquilo que Jesus Cristo ele fez por nós. Está na ação, não em sentimento. Essa é a ideia de amor aqui, em que eu, através da minha prática, através da minha ação, eu sacrifico a mim mesmo, sacrifico coisas da minha vida pelo bem do outro, mesmo sendo alguém que eu não simpatize tanto. Paulo ele nos mostra isso, meus irmãos. Primeiro lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, olha o que ele diz: suportai-vos uns aos outros. Em Efésios 4:2, João ele vai dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, olha a ideia, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus irmãos, como nós sabemos, a ideia de suportar é de você aguentar aquilo que você não gosta. Essa é a ideia de suportar. Quando nós estamos suportando alguma coisa, meus irmãos, então você está aguentando ou está fazendo algo por aquilo que você não gosta. Por aquilo que você não gosta.
Meus irmãos, e essa é a maneira que nós devemos amar. Nós devemos suportar em amor até mesmo aquelas pessoas que nós não gostamos. A ideia de amar é essa, de que nós amamos uns aos outros, suportando os nossos defeitos, suportando os defeitos dos outros, suportando o jeito do outro que nós não gostamos, suportando os pecados dos outros, suportando em amor. E não, isso não está no sentir, meus irmãos, e sim em o fazer. E, meus irmãos, quando a gente faz, quando a gente ama de maneira prática, fazendo pelo outro, e essa pessoa também faz para mim, no futuro, por mais que agora a gente não venha simpatizar tanto um com o outro, no futuro, além de amar de maneira prática, nós estaremos amando um ao outro em nossos sentimentos também. Estaremos amando um ao outro em nossos sentimentos também. Mas em si, o amar que João fala aqui é quando nós fazemos, não é somente sentir. Não é somente sentir. Talvez alguém vai pensar, mas isso não é falsidade. Não é falsidade, meus irmãos, porque aqui você estará sacrificando até o seu sentimento, sacrificando a sua vontade em favor do outro. E Jesus, ele sacrificou até mesmo a vontade dele em não passar por aquilo que ele passou por nós. Por nós. Meus irmãos, então a gente pode dizer que aquele discurso, eu não amo porque eu não gosto do jeito de pessoa tal, eu não amo porque eu não simpatizo com o jeito dela, não existe entre os cristãos. Não existe. Você deve amar o outro mesmo não gostando, mesmo não simpatizando com o jeito dela, não sendo tropeço para a vida dela. Meus irmãos, só existe um lugar, só existe um local em todo o mundo que existe essa maneira de amar, que é no meio do povo de Deus. Em nenhum lugar no mundo você encontra uma maneira de amar como essa. Somente no povo de Deus existe essa maneira de amar. Você não encontra essa maneira de amar no trabalho, não encontra essa maneira de amar em faculdade, não encontra essa maneira de amar em nenhum lugar no mundo. Apenas entre o povo de Deus. Somente o povo de Deus ama o seu irmão, a sua irmã, de maneira sacrificial. Somente o povo de Deus ama dessa maneira. Ama dessa maneira. Nós só encontramos esse exemplo de amor, meus irmãos, dentro do nosso povo. E essa é a maneira de amar verdadeiramente. Essa é a maneira em que os cristãos eles se relacionam uns com os outros. A maneira do crente se relacionar um com o outro é através do amor. E que tipo de amor? O amor que Jesus Cristo ele demonstrou lá na cruz. Esse é o amor que nós devemos demonstrar. E ele será uma prova de que nós verdadeiramente estamos unidos com Jesus Cristo. Meus irmãos, o porquê que o amor é uma prova? O amor, ele é um mandamento importante na vida do crente. Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios que se você falar a língua dos anjos, ele vai dizer também que se você até morrer pelo evangelho, se não tiver amor, nada disso valia. Nada disso valia. Você ainda estava distante de Deus. Da mesma forma, é na nossa vida. Se a gente vive uma vida em santidade, longe do pecado, se a gente vive a vida perfeita, vamos dizer assim, se a gente vive a vida perfeita, mas não amamos o nosso irmão, João ele diz, nada disso tem proveito. Nada disso tem proveito. O amor, meus irmãos, é relacionado com a nossa fé. É relacionado com a nossa fé. Aqueles que possuem a fé verdadeira, eles amam como
Jesus Cristo amou. Meus queridos, o que é que nós aprendemos com tudo isso que nós já meditamos aqui? Primeiro, João mostra que todo cristão ele tem um dever de amar, que todo cristão ele deve amar o outro, um amor que não deve ser em busca dos interesses próprios, um amor que o padrão não é mais aquilo que eu quero para mim, mas sim aquilo que Jesus Cristo ele fez. E esse amor, meus irmãos, ele não está em nossos sentimentos, ele está em nossas ações, por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós exercemos, fazemos pelo nosso irmão. Segundo, nós aprendemos que esse tipo de amor, meus irmãos, é a marca da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente amam, meus irmãos, dessa maneira estão unidos a Jesus Cristo. Estão unidos a Jesus Cristo. Esse mandamento, meus irmãos, ele revela quem é e quem verdadeiramente está unido a Cristo e quem não está. Os cristãos do passado, eles eram conhecidos tanto por sua fé em Jesus Cristo, mas também eram reconhecidos pela maneira deles amarem. Há um relato na história da igreja em que o governador Plínio escreve ao imperador romano e ele se questiona. Os romanos eles estavam perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E a atitude dos cristãos diante disso era que os cristãos eles cuidavam dos doentes dos romanos. Os cristãos, eles ajudavam os familiares daqueles que estavam perseguindo eles. Então, Plínio, ele escreve ao governador perguntando por que estamos perseguindo essas pessoas. Por que nós estamos perseguindo as pessoas que estão cuidando dos nossos? Estão cuidando dos nossos. Então, meus irmãos, o mandamento do amor revela a identidade de que verdadeiramente nós temos uma comunhão, estamos unidos a Jesus Cristo. Meus irmãos, o motivo de nós praticarmos esse amor, o motivo de nós amarmos dessa maneira, não é outro a não ser Jesus Cristo. Nós não devemos amar, eu devo amar dessa maneira porque assim eu vou ser mais bem falado. Não, eu vou amar dessa maneira porque assim eu vou ter algum benefício. Não. O motivo de nós amarmos dessa maneira é apenas Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Meus irmãos, essa foi a maneira de Jesus ter nos amado. Jesus, ele praticou esse mandamento, ele exerceu esse mandamento. Então, nós também, por estarmos na luz, por as trevas ter sido retirada de nossos olhos, nós devemos amar assim como Ele nos amou. Ele é o motivo de nós amarmos uns aos outros. Amém? Meus irmãos, estamos chegando ao fim. Que esta palavra, meus irmãos, venha de encontro ao seu coração e também de encontro ao meu. E que se nós estamos falhando nesse mandamento, nós vamos nos arrepender e venhamos exercer o mesmo amor que Jesus Cristo exerceu por nós. Amém? Que Deus abençoe você. Estamos muito alegres com a sua presença e que próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez através do YouTube, compartilhando, tendo mais um momento de devocional da maravilhosa palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus que venha nos abençoar nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de poder meditar, de poder fazer um devocional em Tua palavra, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa todas as vezes, Senhor, que nós não amamos como o Senhor Jesus Cristo demonstrou em Sua cruz. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não praticamos esse mandamento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor venha guardar todos aqueles, Senhor, que estiveram, Senhor, escutando, Deus, essa mensagem por meio dessa live. Que o Senhor venha estar aplicando a Tua palavra no coração dessas pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos e louvamos ao Senhor, Deus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus os guarde e livre de todo mal. Amém.